vamos fazer um momento agora de umas dicas finais sobre a questão da redação oficial, né, que é um conteúdo que está lá no programa, né, deste concurso, e nós vamos nos preparar para responder no mínimo umas 4 questões envolvendo essa matéria, certo? Esse material que eu elaborei aqui e disponibilizei para vocês, ele é baseado no Manual de Correspondência Oficial da Presidência da República, tá? Inclusive, essa obra está citada lá no edital, tá? E é de lá, justamente desse manual, que eles vão extrair as questões. Então, não adianta a gente pegar qualquer outro livro de redação técnica, de redação oficial, porque às vezes podem aparecer ali informações desencontradas. A gente tem que se basear no Manual Oficial da Presidência da República, certo? Foi isso que eu fiz quando elaborei esse material que está disponibilizado para vocês. Bom, uma questão da prova sobre redação oficial vai ser justamente sobre isso, sobre as características da redação oficial. Tá? O texto oficial, a redação oficial, tem que ter essas 6 características aqui: padrão culto, impessoalidade e objetividade, formalidade, concisão, clareza e padronização. Tá? Então vamos ver agora em que consiste cada uma dessas qualidades aqui, certo? Bom, o padrão culto eu penso que dispensa maiores comentários, né? Ó, diz aqui, a redação oficial exige que se utilize sempre o padrão culto da língua, a norma culta da língua. Então tem que respeitar aquelas regras de concordância verbal, de regência verbal, escrever corretamente as palavras, certo? No plano da ortografia, certo? Fazer a correta colocação do pronome oblíquo átono, no caso, a próclise, a mesóclise e a ênclise. E também temos que cuidar aqui, né, no emprego das palavras. Vamos ver aqui, ó. Olha só, sendo assim, deve-se tomar cuidado, pois o padrão culto exigido em uma comunicação oficial é o mais tradicional possível, tá? Então tem que ser aquela língua impessoal, tradicional mesmo, ela não pode ficar a marca do autor ali. Eu não posso colocar uma expressão particular minha, uma expressão particular da região onde eu moro, certo? Eu tenho que me ater à objetividade e à impessoalidade da linguagem, tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não cabem nos textos oficiais coloquialismos, certo? Neologismos, regionalismos, bordões da fala e da linguagem oral, bem como abreviações, certo? Então vamos começar a ver isso aqui por partes. Não cabe então coloquialismos, expressões de uso coloquial, né? Certo? Se te dirigir, tá entendendo? Não é? Colocar uma expressão típica que eu uso no meu dia a dia na linguagem coloquial, isso não cabe, tá? Não posso criar palavras novas também. Não posso criar um neologismo ali na redação oficial, certo? Os regionalismos também, eu não posso usar a palavra barbaridade, né? Tal medida se constitui numa barbaridade para a população, não posso colocar isso, né? É um regionalismo, certo? Bordões da fala e da linguagem. O que seriam esses bordões da fala e da linguagem? Seriam aquelas formas consagradas, né? Que a gente tem, assim, cristalizadas, que empobrecem a linguagem. Por exemplo, quando eu começo um ofício, por exemplo, eu não vou começar aquele ofício assim: venho por meio deste comunicar a vossa senhoria. Esse venho por meio deste é um bordão, é uma expressão cristalizada pelo tempo, que não há necessidade, né, de ser colocada ali. Porque claro que se eu estou escrevendo o ofício, eu venho por meio do ofício. Eu não vou colocar no ofício venho por meio de um telefonema, né? Certo? Não, aquelas expressões assim, ó, por exemplo, a cada dia que passa, né, que é uma redundância. Eu não posso colocar a cada dia que passa, não é? Os problemas, a nossa repartição vem se agravando. A cada dia que passa é uma redundância, por quê? Porque os dias passam. Né? Não vou usar a pessoa humana. Precisamos valorizar mais a pessoa humana, porque a pessoa é humana. Certo? A qual estou me referindo ali. Então, esses bordões, esses clichês que a gente utiliza, né, tanto na fala quanto na escrita, a gente não pode usar
num texto oficial, num texto técnico, tá bem? Certo? E abreviações nem pensar. Lembre-se de que o texto oficial visa a informação clara e objetiva, com no mínimo de recursos estilísticos. Então eu não vou usar, não é, palavras em sentido figurado, né? Ao longo de nossa caminhada nessa repartição, estamos percebendo que, né? Ao longo de nossa caminhada, isso é uma expressão em sentido figurado, né? Ao longo de nosso trabalho nesta repartição, tá bem? Certo? Eu gostaria de lhe apontar um caminho para resolver tal coisa. Não, não se aponta caminho, eu gostaria de lhe apontar uma solução. Então tem que ser uma linguagem predominantemente denotativa, né? Sem coloquialismos, né? Sem grandes invenções linguísticas aqui. Tá bem? Certo? Vamos adiante. Agora vamos falar da impessoalidade e da objetividade, que é uma outra característica do texto oficial. O que diz isso, né? O que diz esse aspecto? Por se tratar de uma expressão do poder público, não cabe o registro de impressões subjetivas, sentimentos ou opiniões, certo? Então, quando eu estou fazendo um ofício, seja lá um memorando, seja lá o que for, um requerimento oficial, né? Eu não vou colocar as minhas impressões pessoais, né? Eu percebo, por exemplo, né, que nesta repartição, né, as pessoas vivem em constante mal-estar devido à energia negativa desse ambiente. Não, isso aí é uma impressão pessoal minha, né? Não posso colocar as impressões. Por quê? Porque na correspondência oficial, tu nunca estarás falando no teu nome, tu estarás falando no nome da repartição, né? Então aquelas tuas coisas peculiares, né, impressões muito particulares, não se coloca ali. Tá? Certo? Mesmo as formas verbais na primeira pessoa, como declaro, nomeio e exonero, né, o agente público manifesta-se nos termos da lei, no exercício do cargo em que ocupa, né? Mesmo quando ele usa a primeira pessoa, né, nomeio, declaro, ele não é ele que está nomeando aquela pessoa, é o cargo que ele está desempenhando que está nomeando. Não sei se vocês me entendem. Não é? Certo? Quando o prefeito Fortunati, por exemplo, coloca lá, né, publica um ato de nomeação do servidor tal, não é ele o Fortunati que está nomeando, é o prefeito de Porto Alegre, né? Que poderia ser qualquer pessoa que estivesse naquele cargo ali. Então a gente nunca está falando na correspondência oficial no nosso nome, a gente sempre está falando no nome do cargo que a gente ocupa, né? Por isso que a correspondência ela tem que ser, né, impessoal e objetiva. Tá? Ela fala em nome da repartição e não de forma pessoal. Por isso, seu texto deve ser claro, objetivo e isento de qualquer interferência subjetiva. Tá? Então tem que estar muito claro ali, né? Não pode ficar margem para outras interpretações, né? Porque no momento em que eu coloco alguma impressão pessoal minha ali, eu posso dar margem para outras interpretações, e não pode ser isso, né? O texto oficial ele tem que ter uma interpretação única, tá bem? Certo? Vamos falar da formalidade agora, né? Que é outra característica do texto oficial. As comunicações oficiais também devem manter um tratamento polido e respeitoso, né? Então, por exemplo, aqui, polido e respeitoso. Então, eu não posso colocar caro deputado, prezado deputado, é senhor deputado. O tratamento é polido e respeitoso, porque caro e prezado já coloca no texto aí uma marca afetiva, né? As pessoas que me são caras são os meus familiares, os meus amigos, e as pessoas prezadas também. O deputado é simplesmente senhor deputado. Tá bem? Certo? É importantíssimo nesse caso que você conheça os pronomes de tratamento e saiba empregá-los. Que foi aquela aulinha que eu dei para vocês, os pronomes de tratamento. Não sei se vocês se lembram. Que eu coloquei figuras ali, né? Aparecia até a Rainha Elizabeth ali, não é? Para exemplificar o majestade. Apresentava o Príncipe William, né? Vossa Alteza, certo? Né? E ali, então, é bom, né, dar uma olhada aí na apostila de vocês quais os pronomes corretos, não é? Para cada situação. Sempre lembrando, não é? Que tanto na esfera executiva, legislativa e judiciária, certo? De qualquer uma das esferas, estadual, municipal ou federal, nós vamos utilizar excelentíssimo. Excelentíssimo senhor. E o tratamento é excelência. Para vereador, nós podemos usar o ilustríssimo, certo?
tá? Quando é que nós vamos usar, aliás, para vereador a gente pode usar Vossa Senhoria, perdão. Então, excelentíssimo, então olha aqui, ó, vamos revisar isso aqui. Na esfera federal, presidente da República e todos os seus ministros, no caso do Poder Executivo, certo? Deputados, né, na esfera legislativa, os deputados federais, e na esfera judiciária, todos os juízes, né, tanto do Supremo como o ministro da Justiça, enfim, excelentíssimo senhor, certo? Na esfera estadual, do Poder Executivo, o governador e seus secretários, excelentíssimo. Ok? Na esfera legislativa, os deputados estaduais, excelentíssimo. E na esfera judiciária, os juízes estaduais, excelentíssimo. Ok? Na esfera municipal, poder executivo, certo? O prefeito, não é? E seus secretários, excelentíssimo. Certo? E a gente pode colocar também aqui os juízes municipais, excelentíssimo também. Agora, no caso do legislativo, os vereadores, não preciso chamar de Vossa Excelência, mas de Vossa Senhoria, tá? Certo? Aí o tratamento, né, para vereador não é tão, né, formal assim, tá bem? É formal, mas dentro de Vossa Senhoria, tá bem? Aqui a gente coloca, aqui a gente vê o seguinte, ó, no caso de uma correspondência oficial, deve-se ressaltar que o respeito e a formalidade referem-se ao cargo, à função pública e não à pessoa que ocupa, né? Mas esse deputado desgraçado que é um baita de um corrupto, não é? Está envolvido em N escândalos de corrupção, eu vou ter que chamar esse cara de excelência, porque tu não estás chamando a pessoa, é o cargo dele que é excelentíssimo, e não a pessoa, tá entendendo? Tá? Certo? Então a gente sempre tem que ver, por isso que a correspondência oficial ela é justamente impessoal, né? Ela é impessoal, porque eu não estou falando com as pessoas, eu estou falando com os cargos. É um cargo se dirigindo para outro cargo, né? É um deputado se dirigindo para outro deputado e não um João se dirigindo para o Antônio, tá? Concisão, essa é outra característica, né, da correspondência oficial. A concisão consiste em transmitir o maior número de informações, certo? Com o menor número de palavras. É o processo de economia vocabular. Dizer o máximo que eu puder, utilizando o menor número de palavras. Por quê? Porque é uma correspondência que tem que ser ágil. As repartições sempre estão abarrotadas de expedientes. Então a pessoa não tem muito tempo para estar lendo aquilo ali. Então ela tem que ser muito, muito objetiva. Eu quero isso por causa disso. Eu solicito isso devido a isso. E deu. Sem grandes delongas e sem grandes justificativas. Tá? A clareza, olha só, é outra qualidade. O documento não pode apresentar palavras ou expressões ambíguas. Tente ser o mais direto possível e sem rodeios. Tá? Então, jamais eu posso escrever numa correspondência oficial uma frase que permita uma dupla interpretação, porque ela tem que ser muito clara. Tá? E a padronização. A padronização diz respeito a manter a formalidade e a uniformidade nos documentos emitidos em toda a administração federal. Tá? Essa formalidade é o seguinte, um ofício é sempre assim, tem sempre esse formato. A data sempre virá em tal lugar, a assinatura sempre virá em tal lugar, o memorando é sempre nesse formato. Né? Então isso é a formalidade, tem que ter um formato único, certo? Um ofício que eu leio aqui em Porto Alegre, ele vai ter o mesmo formato de um ofício que eu leio lá em Manaus. Um memorando que é expedido por uma escola para a Secretaria Estadual de Educação, aqui em Porto Alegre, ele vai ter o mesmo formato, exatamente o mesmo formato, que um memorando que é expedido lá em Brasília, numa autoesfera, certo? Dentro, não é, de um ministério, por exemplo. Tá bem? É isso. Então, essas são as 6 características do texto oficial. Padrão culto, impessoalidade e objetividade, formalidade, concisão, clareza e padronização, tá? Então, vocês podem ter certeza que uma das questões da prova de redação oficial vai estar nessa tabelinha aqui. Tá? Então eu já fiz essa tabela colocando um lado a lado para vocês observarem a diferença que existe entre elas, porque isso aqui é uma questão da prova garantida, tá bem? Vamos adiante agora. Vamos adiante. Vamos começar agora a trabalhar os tipos de documentos oficiais, né? Tu podes acompanhar nesse material que foi disponibilizado aí, tá? Então nós temos aqui os tipos, né, de
documentos oficiais, tá? Então eu coloquei aqui, ó, eu fiz em 3 etapas, assim. Eu coloquei aqui, ó, o tipo do documento, a definição e a finalidade, só para a gente comparar, e a forma e estrutura, como é que é. Que são os 3 aspectos que eles vão pedir nessa prova, certo? Eles não vão pedir aspectos muito específicos nessa prova. Se a data tem que vir a quantos espaços da margem, né? Se o vocativo tem que estar colocado a quantos espaços da data, isso eles não vão pedir nessa prova. Eles vão pedir esses 3 aspectos, tá? Esse tipo de documento aqui, para que ele serve, o que ele é e para que ele serve, e como é mais ou menos a estrutura deles, tá? Então, só com esse material que foi disponibilizado, vocês conseguem responder a todas as questões. Vamos começar então pelo primeiro deles, que é o aviso e ofício, tá? Aviso e ofício. Olha só, aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. O formato é o mesmo, o formato, a data, o vocativo, ele é igualzinho, tá? A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente pelos ministros de Estado. Então coloque isso na tua cabeça. Só quem pode expedir aviso é ministro de Estado. Tá? Vocês, como agentes lá da Polícia Federal, vocês não vão poder avisar ninguém de nada, tá? Em forma desse tipo de correspondência, de aviso aqui, porque é uma correspondência exclusivamente dos ministros, certo? E ele é expedido para autoridades da mesma hierarquia. Um ministro vai expedir um aviso para outro ministro, certo? Ele não vai expedir um aviso para uma autoridade acima dele ou abaixo dele, é só entre eles aqui, tá? Ao passo que o ofício é expedido para as demais autoridades, certo? Então olha aqui, ó, o aviso entre ministros. O ofício é expedido né, por autoridades da mesma seção, por funcionários da mesma seção, de hierarquia igual. Eu posso expedir um ofício para alguém de uma hierarquia superior à minha ou abaixo da minha, certo? Agora o aviso é só uma correspondência típica dos ministros. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si, no caso do ofício também com particulares, certo? Que é o que a gente mais faz, né? Eu que trabalho em escola, por exemplo, né? Que já trabalhei um pouco em secretaria de escola, o que a gente mais faz é ofício, né? A gente faz um ofício, né? A diretora da escola, no caso, né? Faz um ofício para pedir que a brigada militar interrompa a rua porque vai ter uma festa junina. A gente faz um ofício, né? Que aí é uma... né? A gente faz um ofício para uma empresa de ônibus, aí eu estou enviando um ofício oficial da escola para uma entidade que é particular, né? Então o ofício é uma correspondência bastante versátil, certo? Ele pode ser expedida, né, de um órgão oficial para outro órgão oficial, de um órgão oficial para particulares também, tá bem? A forma e estrutura do ofício, olha só. Quanto à sua forma, aviso e ofício segue o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo que invoca o destinatário, né? Então eu vou colocar a data lá, o número do ofício, né? Depois da data vai vir o quê? O vocativo, né? Senhor ministro, senhor secretário, tá? Certo? Vocativo. Então tá aqui, ó, um exemplo. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhora ministra, senhor chefe de gabinete. Olha só, esse excelentíssimo, essa senhora e esse senhor, quando eles estão acompanhando o cargo da pessoa, eles têm que ser escritos por extenso. Certo? Eu só vou abreviar o senhor quando ele estiver acompanhando o nome da pessoa. Tá? Agora olha aqui, ó. Senhora ministra, senhor chefe, ó, tudo por extenso. Devem constar no cabeçalho ou no rodapé do ofício as seguintes informações ao remetente: o nome do órgão ou setor, o endereço postal e o telefone e o endereço do correio eletrônico, tá? Então isso aqui tem que constar no ofício, por quê? Para facilitar a comunicação, para facilitar o trânsito, para facilitar a resposta, tá bem? Certo? Vamos adiante aqui. O próximo, né, o próximo tipo de documento oficial que nós temos aqui é o memorando. Tá? O memorando, então, é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão.
Tá? Por exemplo, na minha escola que eu trabalho, a gente se comunica muito através de memorando, né? A Secretaria de Educação manda um memorando para a minha escola, né? A minha escola manda outro memorando para outra escola ou para a mesma secretaria, né? Então, se tu estás trabalhando, sei lá, na Polícia Federal e tu queres te comunicar, né? Às vezes dentro do mesmo prédio, de um setor para outro, essa comunicação sempre é via memorando, porque é uma comunicação simples, é uma comunicação rápida, tá? E geralmente, né, o serviço público, ele já tem um modelo de memorando impresso, tá? Com o númerozinho do memorando lá na esquerda, desmemorando ali, já tem um formulário próprio que é só tu preencheres ali, tá? Então diz aqui o seguinte, ó: trata-se, portanto, de uma comunicação eminentemente interna. Jamais mando um memorando, né, para fora da minha secretaria, certo? A Secretaria de Educação manda memorandos para os seus órgãos internos. Agora, a Secretaria não manda um memorando para a Secretaria de Planejamento, por exemplo. Aí a comunicação é via ofício, certo? Então, o memorando tem que ser uma correspondência sempre interna. Por ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., serem adotados por determinado órgão do serviço público, tá? Então aqui é mais ou menos o assunto do memorando, né? Tá? Para expor um projeto, né? Para dar uma ideia, para comunicar uma diretriz, né? Para dar um aviso rápido, certo? Então essa comunicação é feita por memorando. Sua característica principal, então, qual é? É a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos, tá? Então não vai dentro de envelope, não vai dentro de nada, certo? Vem aquele papelzinho, é um papelzinho pequeno, né? O memorando não é feito em tamanho ofício, é um formulário menor, né? Justamente para isso, né? Para facilitar, né, a entrega, até o volume de papel e até o próprio trânsito dele dentro da repartição. Tá? Para evitar o desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos no memorando devem ser dados ao próprio documento. E no caso da falta de espaço, em folha de continuação. Tá? Por exemplo, a diretora da minha escola mandou um memorando lá pedindo, né, vamos supor, para a secretária de Educação que nomeasse mais um professor para o setor de informática lá que está precisando. Tá? Aí o memorando foi. Aí a secretária de Educação dá a resposta. Onde é que vem essa resposta? No próprio memorando. Ela despacha naquela folhinha mesmo ali. Tá? E se não tem espaço na frente, ela despacha no verso. Tá? Justamente para evitar o acúmulo de papel, né? E para que a comunicação seja mais rápida mesmo. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência à tomada de decisões e permitindo que se historie o andamento da matéria andada no memorando. Certo? Então, por exemplo, assim, ó, eu pego o memorando ali, aquela folhinha, aquela simples folhinha pequena, eu digo, tá, ele fez esse pedido no dia tal, a secretária, né, negou no dia tal, né, certo? Depois, né, ele fez um outro pedido no dia tal, que foi negado também, e tudo vai estar naquele papelzinho ali, tá? Então, é uma comunicação extremamente ágil. Aqui eu coloquei mais ou menos, né, um exemplo da estrutura do memorando para vocês, tá? Então, vamos pegar ali no material de vocês ali. Diz ali, ó, quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício com a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa, tá? Esse padrão ofício não é o tamanho da folha de ofício, o padrão é isso, né? Tem a data, tem o vocativo, né? Segue aquele padrãozinho ali, tá? Exemplos, ao senhor chefe do departamento de administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos, tá? Então nunca vai o nome da pessoa no memorando, vai sempre o cargo dela, né? Lá em cima, aquele vocativo ali, tá? Depois eu coloco o texto do memorando, a data embaixo e a assinatura lá, o órgão, né, da onde ele procede. Tudo bem? Certo? Vamos adiante. Agora a gente tem essa correspondência aqui que é a exposição de motivos. Inclusive na última aula a gente resolveu uma questão da prova que falava sobre a exposição de motivos e aquilo ali não ficou muito claro para vocês, né? A gente não tinha trabalhado isso direito, mas então vamos agora ver aqui. A exposição de motivos é expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Então eu só vou dirigir uma exposição de motivos para o presidente ou para o vice.
Só eles é que recebem exposição de motivos, mais nenhum outro cargo, tá? Certo? E qual é o objetivo da exposição de motivos? Informar de determinado assunto, informar o presidente ou o vice-presidente de um determinado assunto, propor alguma medida ou ainda submeter à sua consideração um projeto de ato normativo, tá? Certo? Então, quais são os 3 objetivos, né? Para que serve a exposição de motivos? Para informar o presidente ou vice de um determinado assunto, para propor para eles alguma medida ou para submeter à apreciação deles algum projeto, né, de ato normativo, tá? Esse é o único objetivo, né, da exposição de motivos. Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao presidente da República por um ministro de Estado. Tem mais essa, né? É só o ministro, em regra, que vai fazer esse tipo de correspondência destinada ao presidente da República ou vice, tá? Então, um deputado não vai fazer uma exposição de motivos para o vice-presidente, é o ministro, né, que vai fazer para o presidente ou para o vice. Tudo bem? Diz ali, nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um ministério, a exposição de motivos deverá ser assinada por todos os ministros envolvidos, sendo por essa razão chamada de interministerial. Tá? Então, por exemplo, sei lá, o ministro da Saúde, o ministro da Educação e o ministro da Cultura resolvem propor uma medida lá para a presidenta Dilma, né, ou para o vice-presidente, certo? E, tá? Se eles 3 é que vão fazer essa exposição, os 3 têm que assinar a exposição de motivos. Tá? Não é um ministério só que vai representar todos ali, os 3 têm que assinar. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora ali, vamos voltar ali para cima e vamos olhar ali, né, como é que fica, no caso aí da exposição de motivos, a estrutura, né? Vimos a finalidade, a forma e a estrutura. Formalmente, a exposição de motivos tem a apresentação do padrão ofício. Tá? Aquela folha de ofício, né, A4 ali, tá? Tem esse padrão. O anexo que acompanha a exposição de motivos, que propõe alguma medida ou apresente projeto de ato normativo, segue modelo descrito adiante. Bom, aí eu não coloquei todos esses modelos aqui, nessa lâmina, né, porque tem vários tipos de projetos. Projetos em relação ao meio ambiente, projetos, né, em relação à liberação de verbas, projeto para isso, projeto aquilo. Aí o manual da presidência, ele tem umas 20 páginas só colocando formulários e modelos, né, desses projetos que devem ser anexados à exposição de motivos. Isso eles não vão pedir para vocês. Planilhas, essas coisas, não vão pedir. Tá? Mas tem um modelo lá de planilha, de projeto, lá no manual da presidência, né, que deve acompanhar a exposição de motivos quando for o caso. Tá? Então isso não precisa estudar, não há chance de cair isso aí. A exposição de motivos, de acordo com a sua finalidade, apresenta 2 formas básicas de estrutura. Uma para aquela que tenha caráter exclusivamente informativo e outra para que proponha alguma medida ou submeta projeto de ato normativo. Tá? Então, tem 2 tipos de exposição de motivos, basicamente. Uma que eu vou usar só para informar o presidente alguma coisa, certo? E outra forma que eu vou usar quando eu vou apresentar um projeto para o presidente, tá? Certo? No primeiro caso, né? Qual é o primeiro caso? Aquele, não é, que tem caráter informativo, a exposição de motivos simplesmente leva um assunto ao conhecimento do presidente da República. Tá? Então só vai levar o assunto ao conhecimento. E aí diz ali o seguinte, ó, sua estrutura vai seguir que tipo de modelo? Tá ali embaixo, antes referido para o padrão ofício. Já na exposição de motivos que submeta à consideração do presidente da República a sugestão de alguma medida, quando eu vou sugerir uma medida, aliás, o ministro vai sugerir uma medida a ser adotada pelo presidente da República, né, ou que lhe apresente um projeto de ato normativo, embora sigam também a estrutura do padrão ofício, além de outros comentários julgados pertinentes por seu autor, devem obrigatoriamente apontar.
tá? Então agora nós estamos falando, né, não mais da exposição de motivos meramente informativa. Nós estamos falando agora da exposição de motivos em que ele vai apresentar um projeto, que ele vai sugerir alguma medida para o presidente ou para o vice da República. Nesses casos, né, na introdução tem que constar o problema que está a reclamar, tá? A adoção da medida do ato normativo proposto, tá? Então tem que expor o problema na introdução, tá? Qual é o problema que eu estou reclamando, tá? No desenvolvimento, o porquê de ser aquela medida ou aquele motivo ideal para se solucionar o problema e as eventuais alternativas existentes para equacioná-lo. Então, vou nomear o problema na introdução e dizer no desenvolvimento por que aquilo é um problema, né? E por que eu estou propondo, né, a medida. E na conclusão, novamente, qual medida deve ser tomada, né, ao qual o ato normativo deve ser editado para solucionar o problema. Tá? Então, apresento o problema na introdução, explico o problema no desenvolvimento e na conclusão eu exponho a medida que deve ser adotada. Tá? A exposição de motivos deve ainda trazer a penso o formulário de anexo, que foram esses que eu falei para vocês, que constam lá no Manual da Presidência. Para cada tipo de projeto, né, tem um formulário próprio, então esse formulário tem que vir a penso a exposição de motivos, devidamente preenchido de acordo com o seguinte modelo previsto no anexo 2 do decreto tal. Certo? Vamos para o próximo aqui, tá terminando. Vamos para o próximo. Vamos para a mensagem, tá? Gente, a mensagem é uma coisa muito interessante, né? A mensagem é um instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos. Tá? Então, por exemplo, o chefe lá da Casa Civil, ele manda uma mensagem, né, para o presidente da Câmara dos Deputados. A mensagem, parece um título meio vago, assim, mensagem, né? Pode ser qualquer coisa, eu mando uma mensagem para o celular, eu mando uma mensagem para o fulano. No caso da correspondência oficial, tá, ela só vai ocorrer entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública, expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa, submeter ao Congresso Nacional matérias, né, que dependem da deliberação de suas casas e apresentar veto, enfim, fazer, agradecer, né, tudo isso eles fazem por meio de mensagem. Tá? Então, como é que a presidenta Dilma se comunica com o presidente do Poder Legislativo, da Casa Legislativa? Através de mensagem, e ele vice-versa. Tá bem? Vamos ver agora aqui, né, agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos da nação. As mensagens mais usuais do Poder Executivo ao Congresso Nacional têm as seguintes finalidades. Vamos ver, as mais usuais, né, que são essas que podem cair aqui, tá? Então tem um monte de finalidades ali agora, tá? Olha só, tá? O que leva, então, né, o Poder Executivo mandar uma mensagem, né, para o Congresso Nacional? Que propósito tem essas mensagens? Encaminhamento de projeto de lei ordinária complementar ou financeiro, isso ele faz por mensagem. Encaminhamento de medida provisória. Indicação de autoridades. Pedido de autorização para o presidente ou vice-presidente da República se ausentarem do país por mais de 15 dias, né? Certo? Então, por exemplo, quando a presidenta Dilma vai se ausentar para uma viagem, ela tem que comunicar isso, né, solicitar, né, para o Congresso essa autorização, e ela o faz por meio de mensagem. Tá? Aí diz ali, ó, encaminhamento de atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e TV, encaminhamento de contas referentes ao exercício anterior, mensagem de abertura de sessão legislativa, tá? Comunicação de veto. Então, o veto a presidenta vai comunicar também por meio de mensagem. Então, não sei se vocês observam que realmente é uma correspondência que só acontece, né, entre chefes, certo? Entre chefes, certo? As mensagens contêm, ali vamos ali para a estrutura agora, né? As mensagens contêm: letra A, indicação do tipo de expediente e seu número, horizontalmente no início da margem esquerda, tá?
Então, tô com a minha folhinha aqui, ó, tô com a folhinha aqui, né, certo? Horizontalmente aqui, no início da margem esquerda, né, horizontalmente aqui, eu vou colocar, não é, a indicação do tipo de expediente. Do que se trata aquilo ali, tá bem? Então tá ali, ó, um exemplo, ó, a mensagem número, tá? E depois o vocativo, de acordo com o pronome de tratamento e o cargo do destinatário, horizontalmente, no sentido da margem esquerda, tá? Então olha só, o vocativo aqui, né, gente, a gente vai colocar sempre, né, excelência, né, excelentíssimo senhor, porque é a forma de tratamento que se usa nessas esferas aí, tá? Depois vem o texto, iniciando a 2 centímetros do vocativo, tá? Então coloco o vocativo, 2 centímetros e aí coloco o texto. O local e a data, verticalmente a 2 centímetros do final do texto. Então a data vai lá no final, não é que nem o ofício, né? Que a data vem lá em cima, aí a data vem no final, tá? E a margem, como os demais atos assinados pelo presidente da República, não traz identificação de seu signatário, não precisa colocar o nome, não é? Do presidente, só o cargo, tá bem? Certo? E depois nós temos para fechar, né, essas duas últimas aqui, que são o telegrama, tá? Certo? Por incrível que pareça, né, ainda se mandam telegramas, se enviam telegramas. Vamos ver em que situação isso ocorre. O telegrama, ele tem o fito de com o fito de uniformizar a terminologia e simplificar os procedimentos burocráticos, ele passa a receber o título de telegrama, toda a comunicação oficial expedida por meio de telegrama, telex, etc. Aqui não preciso me preocupar muito, porque olha só o que diz aqui. Por tratar-se de uma forma de comunicação dispendiosa aos cofres públicos, né? Não tem por que passar telegrama hoje com internet, e-mail, correio eletrônico, certo? E também ela é tecnologicamente superada, ele deve se restringir ao uso do telegrama apenas aquelas situações que não seja possível o uso de correio eletrônico ou fax e que a urgência justifique a sua utilização. E também em razão de seu custo elevado. Tá? Essa forma de comunicação deve pautar-se pela concisão, tá? Então eu só vou mandar um telegrama, por exemplo, quando não conseguir contato com a pessoa via correio eletrônico, ele não responde nada, né? Eu não tenho o e-mail dele, eu não tenho como descobrir, não tenho mais alternativa nenhuma, então aí é que eu vou mandar o telegrama. Então o telegrama é só em último caso. Vamos ver a estrutura ali, ó. Olha a estrutura como é fácil, ó. Não há padrão rígido, né, para a elaboração de um telegrama, devendo-se seguir a forma e estrutura dos formulários disponíveis nas agências de correio ou em seu sítio da internet, tá? Então, lá quando eu vou no correio passar o telegrama, tem um formulário ali, então não preciso me preocupar onde é que eu vou botar a data, né, o vocativo, tá tudo ali, não é? Já no formulário, o espaço é só preencher ali nos espaços corretos, tá? E para fechar, vamos ver o fax e o correio eletrônico. Tem regra para fax também, vocês sabem disso, né? E para correio eletrônico, idem, tá? Então diz ali, o fax, forma abreviada já consagrada de facsímile, é uma forma de comunicação que está sendo menos usada devido ao desenvolvimento da internet. Que novidade, né? Claro. Lembram, há um tempo atrás, né, não faz muito tempo, assim, como se mandava fax, né? Era caro um aparelho de fax, etc e tal, né? Hoje já está superado. Ele é utilizado para a transmissão de mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos, de cujo conhecimento há premência, quando não há condições de envio do documento por meio eletrônico. Tá? Então não consigo mandar, sei lá, aquele documento eletrônico. O cara está com pressa esperando. Ele precisa daquele documento lá, não é para deliberar sobre determinado assunto. Tá? Sei lá, deu um pane no computador ali do meu setor, né? Sei lá, a internet caiu, aconteceu, então eu mando por fax. Tá? Só vou usar nessa circunstância aí. Tá? Quando necessário, o original, ele segue posteriormente pela via e na forma de praxe. Vocês advogados, vocês devem, não é? A minha mãe advogada, eu vejo que a minha mãe faz muito isso, vocês podem até me corrigir isso, né? A minha mãe tem que entrar com uma petição, ela é de Rio Grande, ela tem que entrar com uma petição, enviar uma petição aqui no fórum aqui de Porto Alegre, né? Numa das varas do fórum. O que ela faz, né? Manda por fax e depois coloca o original no correio para não perder o prazo. É isso, né?
tá? Então é isso aí. Se necessário o arquivamento do fax, deve-se fazê-lo com cópia xerox do fax e não com o próprio fax. Por quê? Porque o papel, né, do fax em certos modelos ele se deteriora rapidamente. Então toda a correspondência oficial ela tem que ser arquivada. Toda tem que ser arquivada, tanto que ela é numerada, né? E ela precisa ser arquivada, tanto a que sai como a que chega, né? Tanto quanto a emitida, a expedida, né? Quanto a recebida, tá bem? Né? E aí, no caso, eu tenho que arquivar um fax, então faço xerox dele. Os documentos enviados por fax mantêm a forma e a estrutura que lhes são inerentes. E o correio eletrônico, né? A última aqui, que nós mais utilizamos né, atualmente, né? Mas o correio eletrônico na correspondência oficial, ele tem algumas recomendações, tá? Então, o correio eletrônico, que é o e-mail, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Um dos atrativos ali, agora vamos ver na forma, na estrutura ali. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é a sua flexibilidade. Assim não interessa definir forma rígida para a sua estrutura. Não é que nem o ofício, não é o memorando, que tem que ter aquele vocativo exatamente lá em cima, a data exatamente, não tem uma estrutura fixa. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Não é pelo fato de eu estar me comunicando por e-mail, tá, com uma pessoa que tem cargo dentro de uma repartição, que eu vou abrir mão da linguagem formal, certo? A linguagem formal tem que ser respeitada sempre. O campo assunto do formulário de correio eletrônico, né, a mensagem, deve ser preenchido, de modo a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente. Jamais se manda, não é, um e-mail entre uma repartição, para um chefe de repartição, sem esquecer de colocar o assunto ali, né? Que vem sem assunto. Não, tem que colocar o assunto, porque senão ele nem lê aquilo ali. Dificilmente ele vai abrir. Tá? Ele viu aquele troço sem assunto, ele não vai abrir aquilo. Tá? Para os arquivos anexados à mensagem, deve ser utilizado preferencialmente o formato high text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu conteúdo. Tá bem? Certo? Então é isso, sabe? No Manual da Presidência da República constam somente esses tipos de correspondência. Não encontrei nada ali sobre atas, sobre requerimento, tá? Então, são esses tipos de correspondência que vão cair na tua prova, certo? Então é bom pegar essa tabelinha aí que a gente fez e dar uma olhada de última hora, certo? Por hora é isso.